Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo sobre o nosso treinamento a respeito do sistema GROVs, e neste momento vamos falar um pouco sobre ferramentas submarinas. O tema deste módulo é falar sobre ferramentas submarinas utilizadas pelos ROVs. As ferramentas submarinas são também elementos muito importantes, né? Falamos no módulo anterior sobre os manipuladores, e eu cheguei a citar que apenas com os manipuladores não é possível realizar todas as manobras de intervenções, todas as operações submarinas. Então, muitas vezes nós necessitamos no escopo a utilização de ferramentas extras, além dos manipuladores. Como eu sempre cito que trabalhar com sistemas de ROV se torna muito mais fácil a compreensão quando nós comparamos com o trabalho do ser humano, porque no final das contas o ROV ele efetua a projeção humana nos ambientes e não é diferente na comparação com a utilização dos manipuladores e também das ferramentas submarinas. Como eu posso realizar essa comparação? Um exemplo bem simples de se compreender é em relação a uma porta. Quando eu estou ministrando aulas presenciais, eu aproveito na hora e vou à porta e falo assim, eu abrir a porta é simples, eu consigo fazer apenas com a minha mão, com os meus braços, com os meus manipuladores. Eu vou ali e atuo na maçaneta e consigo abrir ou fechar a porta. Agora, se essa maçaneta apresentar algum defeito, se ela emperrar, se a fechadura travar, eu provavelmente vou necessitar de ferramentas além dos meus braços, além dos meus dedos, das minhas mãos, enfim, da minha unha. Talvez eu não consiga abrir com a unha. Então eu vou precisar de uma chave Phillips, provavelmente, nem fenda, eu falo, uma chave Phillips, para poder abrir ali e acessar, né, a parte interna da fechadura ou da maçaneta. Então, da mesma maneira, podemos analisar, por exemplo, eu trocar um pneu de um carro. Como que eu consigo folgar as rodas? Eu já não consigo apenas com as minhas mãos, com os meus braços. Eu vou necessitar de ferramentas. Então, ROV é a mesma coisa. Eu preciso de ferramentas submarinas para poder realizar determinadas operações. A diferença é que nós copiamos as ferramentas que os seres humanos utilizam com a interface para o ROV. Então, no final das contas, como o ROV ele é a projeção humana, ele simula como se fosse o ser humano, né, com os braços, e a atuação ali vai ter a utilização da eletricidade que tem no ROV através dos manifolds, não é isso? Através das junction box que eu possa ter no ROV também. Eu vou ter atuação hidráulica nas ferramentas também, através dos manifolds hidráulicos, que também eu posso chamar de valve packs. Eu falei sobre isso também. Então, assim, valve packs ou manifolds hidráulicos, onde eu tenho a conexão hidráulica ali nas saídas hidráulicas das válvulas, mas também eu tenho os cabos elétricos ali que tem a comunicação, né, potência e comunicação. Então, essas ferramentas, eu posso ter ferramentas de atuações diretas ou indiretas. Eu posso ter uma ferramenta sem nenhum tipo de atuação hidráulica, apenas mecânicas, por exemplo, uma chave garfo, uma atuação direta ali com o manipulador. E ou com atuação indireta, utilizando a hidráulica do ROV também. Além de eu utilizar o manipulador para direcionar a ferramenta, tem uma mangueira hidráulica ali para poder alimentar, por exemplo, um sistema de injeção hot stab, que injeta fluido em alta pressão, uma grinder, que é uma esmerilhadeira submarina. Então, quando eu falo sobre ferramentas, é um assunto muito amplo. O assunto ferramentas submarinas, eles não é um assunto possível, por exemplo, de eu realizar uma palestra apenas e eu consiga elucidar tudo, ou um mini curso, ou um curso. Não é. É como se eu falasse assim, ó, eu vou ministrar um curso sobre as ferramentas possíveis do ser humano utilizar. É difícil. Não existe um curso sobre ferramentas gerais. Agora, pode haver, sim, ferramentas utilizadas na carpintaria, ferramentas utilizadas por eletricista, ferramentas utilizadas por um eletrônico, ferramentas utilizadas por mecânico de automóveis, ferramentas utilizadas por mecânico industrial,
não é isso? Eu consigo segmentar. O RLV, da mesma maneira, eu consigo falar assim, eu vou falar sobre ferramentas submarinas utilizadas em uma operação de potencial eletroquímico. Sim, uma escova rotativa, um jeteador, vou utilizar o sensor que é o CP Probe, Corrosion, né? Protection Probe. Então, assim, eu posso segmentar, isso sim é possível, mas não é possível eu generalizar. Por quê? Neste momento agora, enquanto eu estou aqui, tem empresas desenvolvendo novas soluções em ferramentas. Por exemplo, descomissionamento é um exemplo, né, que necessita de muitas ferramentas. Comissionamento lançamento de linhas, né, operações em geral, um survey até também utilizam ferramentas. Então, as ferramentas submarinas é um assunto muito amplo. Agora, existem ferramentas que são muito comuns em qualquer contrato de intervenção. Por exemplo, cortador de cabo. Cortador de cabo com guilhotina. É uma ferramenta muito comum. Um hot stab. Hot stab é um sistema de injeção de fluido em alta pressão. Esse fluido geralmente é um fluido biodegradável e contrastante, que nós chamamos de HW. Esse fluido, por que ele é biodegradável? Acaba sendo algo bem fácil de deduzir, porque está no ambiente marítimo ali e quando for liberado aquilo no ambiente, eu minimizo a questão da contaminação. Porque ele é contrastante, com uma coloração forte, ele é contrastante para que eu consiga ver, já que eu utilizo ele para detectar vazamentos, verificar a estanqueidade de equipamentos submarinos, é importante que eu tenha ele contrastando com a água do mar. Então, o hot stab é uma ferramenta muito comum utilizada, Torque Tool. Torque Tool é uma ferramenta de torque que eu utilizo como se fosse a chave de boca. Chave de boca que o ser humano utiliza, só que ela tem ali um software, essa ferramenta tem ali dispositivos para que o ROV consiga controlar o número de voltas, sentido e o torque aplicado. Então, ferramentas de limpeza rotativas também, sejam elas como a grinder eu posso utilizar para o corte, com um disco de corte, mas também eu posso colocar uma escova de nylon, uma escova de latão, uma escova metálica em si ou polimérica para realizar algum tipo de limpeza. Jateadores também é um exemplo, né? Utilizar o jato em alta pressão. Além de jateadores, eu posso utilizar também ferramentas combinadas para jateamento e também para dragagem. Eu posso dragar ali um determinado espaço, uma determinada área também. Então, são inúmeros os tipos de ferramentas. Ferramentas submarinas, elas têm uma diferença dos sensores. Eu posso ter sensores também. Um exemplo, CP Probe. CP Probe é um tipo de ferramenta, vamos dizer assim, é um sensor que eu utilizo para medir potencial eletroquímico. A UT Probe já é um sensor, né, um dispositivo, né? Eu não considero como ferramenta submarina, porque ele tem uma propriedade de um sensor mesmo. A UT Probe é para verificar como que eu posso falar, para não me fugir aqui da memória, a UT Probe nós utilizamos para medição de espessura de uma chapa de aço, por exemplo, né, para o costado de uma embarcação, casco de uma embarcação. Então, a medição de espessura é realizada através de uma ferramenta chamada UT Probe. Esse UT Probe, esse T é de thickness, né, que é, na verdade, da espessura. Então, essa ferramenta permite você fazer essa mensuração com o princípio do eletromagnetismo, assim como a CP Probe utiliza o princípio da eletroquímica. Esse U é de Underwater, né, Thickness Probe, então UT Probe. O outro é CP Probe, que é Corrosion Protection. Então, a diferença tem essa diferença entre sensores, dispositivos que são sensores, e dispositivos que são ferramentas. Nós podemos utilizar as ferramentas através do manipulador do ROV, mas também através de skid. Você ter um skid instalado no ROV, onde nesse skid você possa ter ali reservatório, por exemplo, desse HW. HW é esse fluido contrastante e biodegradável. Eu posso ter também essa com gaveta.
Posso ter gaveta ali para abrir e fechar, a ponto de que eu consiga retirar as ferramentas ou guardar as ferramentas. Nós utilizamos também, muitas vezes, a embarcação lança uma cesta. Essa cesta, nós alocamos ela no leito marinho, o RV desconecta, e aí nós seguimos para a operação, tira, coloca na cesta, coleta alguma coisa, coloca na cesta, tira, bota, instala. Isso é comum também, a utilização de cestas submarinas. Uma ferramenta importante também que nós utilizamos muito são as Verification Units ou Torque Analyzers, ou algumas empresas, todos os nomes são para o mesmo equipamento. Torque Analyzer, Verification Unit, ou alguns chamam de teste JIG. Algumas empresas no Brasil chamam de teste JIG. Essa ferramenta, né, é um acessório da ferramenta que é utilizado para aferir o torque que a Torque Tool vai aplicar. Então, é uma maneira de eu conferir e aferir aquele torque antes de mergulhar, e também tem, além de ter essa que você possa mensurar antes de mergulhar, que é na superfície, você tem uma também que é totalmente enclausurada, né, estanque, para que você possa aferir o torque lá no fundo, que é a Subsea Verification Unit, ou Subsea Torque Analyzer, ou, como eu falei, Subsea Test JIG. São ferramentas que são utilizadas para aferir. Por quê? O que garante que quando não abriu lá a válvula, lá no fundo, um exemplo, né, você atuando com a ROV, que o problema não está na ferramenta? Então, você tem que garantir que a ferramenta está operacional e que está aferida e que ela consegue prover o torque necessário. E que, se não estiver acontecendo a abertura ou fechamento de uma válvula, a atuação do dispositivo, que não é por culpa da ferramenta, né? Porque a ferramenta já foi provada sendo aferida. Esse é o motivo pelo qual existem, né, as Torque Analyzers, sejam elas Subsea ou Surface. Eu falei também para vocês sobre a unidade do convés, né, que nós chamamos de Charge Carter, não é isso? Que a Charge Carter eu posso utilizar também para fazer testes com ferramentas no convés, sem ter que utilizar o ROV previamente. Eu posso poupar o veículo de utilizar a hidráulica do veículo, eu posso testar ferramentas, eu posso fazer upgrades nas ferramentas, eu posso fazer testes em geral, assim como também eu posso fazer testes mais prolongados com o ROV. Nós utilizamos também muito o Charge Carter para poder encher o reservatório do ROV de maneira mais rápida, né? Então, o Charge Carter faz parte do pacote do sistema, né? É necessário ter um Charge Carter no convés para esses testes, para essa facilidade do dia a dia do sistema de ROV, tá bom? Então, assim, ferramentas comuns, né, que vocês vão encontrar no mercado são cortadores de cabo. Aí esses cortadores pode ser através de uma foice. Você pode ter apenas uma ferramenta de atuação direta, como uma foice, que você vai cortar cabos de nylon, por exemplo, né, cabos de sisal, ou uma cinta. Pode ser com uma foice. Nós utilizamos foice, bastante foice no ROV também, foice simples mesmo, bem amolada. Nós podemos utilizar cortadores de cabo para 1,5, 2, 3 polegadas, 4 polegadas e meia, também todos eles por esmagamento. Eu posso cortar com a grinder, com disco de corte abrasivo ou diamantado. Então, assim, olha quantas possibilidades. Tem tesoura também submarina, se eu quiser. E aí eu posso ficar falando aqui inúmeras ferramentas, mas é importante saber que as ferramentas, né, que a gente está ensinando o conceito, né, o conceito basilar para você entender que as ferramentas são para facilitar o dia a dia, assim como nós temos as ferramentas para nós, seres humanos, para facilitar. Quanta diferença não tem quando nós utilizamos a ferramenta correta, né, um alicate da maneira correta, uma chave correta facilita muito o trabalho, né? Da mesma maneira, para o ROV é assim aplicado. As ferramentas, elas facilitam o dia a dia operacional dos ROVs, assim como existem empresas especializadas em soluções de engenharia e criam ferramentas para os sistemas de ROV. Por exemplo, muitas empresas que trabalham operando ROVs, elas têm também departamento só de ferramentas, sabia? Elas desenvolvem ferramentas para si próprio, para a demanda interna dela,
delas, mas elas também fornecem para, elas terceirizam isso, elas terceirizam não, desculpa, elas vendem esse serviço para o cliente final e para os concorrentes também, porque são soluções de engenharia, soluções de projeto, né? Então elas aplicam isso de maneira muito forte também, porque é a razão de existir do RLV. Então você pode, vamos assim, ampliar o escopo de trabalho da RLV de maneira muito maior quando você tem soluções de ferramentas que podem ser empregadas também com o uso de RLVs. Tá bom? Então, ferramentas vão utilizar alimentação hidráulica, elas podem utilizar alimentação elétrica, também circuito eletrônico, óbvio, do RLV através da garrafa eletrônica ou do Node, né? Eu já expliquei que alguns RLVs mais modernos, nós temos aí o Triton XLX Evolution, né, que o pessoal chama de Evo, que já utilizam nodes, o próprio HD da Schilling Robotics, o HD da Schilling Robotics também, eles utilizam o princípio de nodes, que substitui a garrafa eletrônica, mas o conceito é o mesmo, é o cérebro do RLV. Eles chamam de DTS, Digital Telemetry System, sistema digital de telemetria, que é o sistema da telemetria. O que é telemetria? É a comunicação, né? É a comunicação, é a conversação que o sistema tem. Então, o que usa como base para o transporte da informação? A fibra óptica, né? Onde está a fibra óptica? Nos umbilicais do RLV, seja no TER, quanto também no cabo armado. É por onde trafega ali a informação, os pacotes de informação. E sabemos que a fibra ótica, esse é um item importante, vamos ter um módulo sobre isso, a fibra ótica utiliza o princípio, né, do transporte de luz. E com isso não sofre o quê? O eletromagnetismo, e as perdas são mínimas em comparação com as perdas elétricas por resistência dos condutores elétricos, não é? Então, estou tentando aqui repassar alguns conceitos técnicos também. Então, eu preciso ter a alimentação nessas ferramentas, mas em alguns casos também vou precisar de telemetria, dependendo da ferramenta e do sensor. Então, eu tenho todo esse caminho através da garrafa eletrônica, através das junction box e através dos manifolds. Os RLVs, eles possuem os manifolds hidráulicos, né, que são manifolds que têm ali as válvulas, não é isso? Válvulas podendo ser elas solenoides ou válvulas proporcionais. E sabemos também, relembrando, que servoválvulas é um tipo de válvula proporcional. Ela tem um princípio ali da agulha defletora que permite a ela uma maior precisão, uma maior acurácia. Então, servoválvulas são também válvulas proporcionais, mas não obrigatoriamente toda válvula proporcional é uma servoválvula. Servoválvula está dentro do conceito aí de válvulas proporcionais. E as válvulas solenoides são válvulas tudo ou nada, não é isso? Aberto ou fechado. E com isso nós vamos tendo um manifold ali, podendo ter apenas um manifold apenas com solenoides, um manifold apenas com proporcionais, ou mesclado com válvulas proporcionais, válvulas solenoides também em sua composição. E aí nessa composição nós podemos instalar ferramentas submarinas. Agora, eu posso ter no RLV também, aí que estou lembrando, um sistema chamado High Flow, que é um manifold, né, onde ele é ligado diretamente na HPU e onde ele tem uma alta vazão. Quando que eu quero ter alta vazão? Vamos ter um exemplo aqui. A utilização de uma grinder não vai ser um motor em altíssima rotação para fazer um corte de um duto, por exemplo, ou uma limpeza com uma ferramenta rotativa. Então a High Flow, alto fluxo, é interessante. Então nós podemos ter aí mais um manifold na RLV chamado de High Flow, que aí tem uma alta vazão. A High Flow, na maioria das vezes, é ligado diretamente na HPU, na saída do sistema auxiliar, que é onde eu vou ter uma vazão maior também. A pressão do sistema é a mesma, né? Os RLVs, qual é a pressão do sistema de RLV em média de um World Class? 3.000 PSI. Claro que 3.000 PSI aí é o nominal, mas tem muitos sistemas que trabalham abaixo disso, abaixo dos 3.000 PSI. Uma curiosidade, o Titan 4, que é o manipulador que eu falei para vocês no módulo anterior, né, que é muito utilizado, vastamente, né, largamente utilizado nos sistemas no mundo, ele pode ser alimentado até com 4.000 PSI,
né, que não é o comum, mas eu já estive fazendo treinamento desses manipuladores lá na fábrica, na Chile, na Califórnia, e fizemos esses testes e conversei com o fabricante. Então ele suporta ter esses 4.000, mas a gente não trabalha com essa pressão tão acima. Os ROVs trabalham aí com 3.000 PSI, conversando com muitos amigos, né, de empresas no Brasil também, eles até colocam menor pressão para não exigir muito do veículo, ou seja, isso é uma curiosidade que o veículo não está trabalhando no total de sua potência, né? Muitos ficam com 2.500 PSI, 2.600, trabalham nessas faixas, mas a pressão comum são 3.000 PSI. Outra coisa, tensão. A tensão que os ROVs são alimentados também, são dúvidas que o pessoal vem trazendo para mim, é em torno de 3 a 5.000 volts. 3.000 volts muito comum, mas eu já trabalhei com sistemas de ROV, né, recentemente, com 5.000 volts, sendo alimentado com 5.000 volts. Por que uma tensão tão alta? De novo, repito, porque quanto maior a tensão, menor a corrente, não é isso? É inversamente proporcional, uma vez que a potência é a mesma. Então, o que determina a seção transversal do condutor é a corrente. Então, se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente para não ter que utilizar condutores com seção transversal tão grande, ou seja, fios tão grossos. O que inviabilizaria, né, por questões de tamanho, os equipamentos vão ficar muito grandes, e assim também como inviabilizaria na questão de tamanho, como eu falei, e também na mobilidade do sistema de ROV ou do próprio veículo. A mobilidade dele, imagina um umbilical, no caso do cabo armado, seria bem complicado. Então, as ferramentas, voltando ao assunto ferramentas submarinas, mas eu não poderia deixar de falar sobre umbilical, sobre como que chega essa alimentação, como que é a telemetria, onde que busca essa alimentação. As ferramentas são essenciais para as operações de intervenção. Adam, e sobre como que fica a questão dos veículos de observação? Veículo de observação não tem ferramenta. Veículo de observação classe 1 não tem nem manipulador, não é isso? Vamos relembrar? Classe 1, apenas observação, apenas geração de imagem, não tem a necessidade de fazer nenhum tipo de intervenção com o meio externo. Os veículos classe 2, eles podem levar algum tipo de sensor, sim, eles podem levar um manipulador, né, pequeno, mas não tem a finalidade de construção ou de intervir com o meio externo. São transportes de pequenas cargas. Então, eu não tenho essa necessidade de ferramentas submarinas. Agora, os ROVs, o Work Class, ou como um próprio Trencher também pode utilizar, o Work Class, em geral, ele sim, ele tem a necessidade de ter interfaces para a instalação de ferramentas submarinas. Algo bem interessante para se estudar quando falamos sobre ferramentas também, que ninguém comenta em treinamento, em curso, e pouco se fala, é sobre o lastro do ROV. Lembra que o ROV ele tem ali, né, o flutuador, que é para manter ele com a tendência de flutuabilidade neutra. Então, os flutuadores do ROV estão ali, né, para manter o payload dele, não é isso? O ROV tem um payload. O que é o payload? A capacidade de carga que o ROV pode transportar sem afetar a sua navegabilidade, não é isso? Então, 200 quilos. 200 quilos eu vou tirar o lastro e eu posso ter até 200 quilos extras ali para poder transportar sem afetar minha navegabilidade. Além disso, eu já comprometeria a navegabilidade do ROV, teria dificuldades, começaria a ter, né, um esforço maior, uma energia maior, o que não é indicado para a locomoção e a navegação do ROV. Agora, como que se dá essa gestão? É exatamente uma gestão. Você tem um quadro no sistema de ROV e ali você deixa o lastro, né, com ele equilibrado. Por exemplo, estou com 60 quilos de... Vou dar um exemplo. Estou com 150 quilos de lastro distribuídos na ROV. Você vai instalar uma Torque-Tube de 60 quilos, você tira 60 quilos da onde você vai instalar, na parte frontal, retirou a ferramenta, você volta com peso. E essa gestão é feita num quadro anotado, porque uma equipe não sabe o que aconteceu no shift do outro. O que é o shift? Durante 12 horas, não é isso? Durante aquele período de 12 horas, normalmente é o período de trabalho. Então, você pode ter um night shift, um day shift,
né? Você pode trabalhar durante o dia ou durante a noite, cobrindo 24 horas, se for um contrato de 24 horas. Imagina o supervisor chegando no horário, vai ter uma passagem de serviço, mas para que não se perca essa informação, tem um quadro onde você coloca lá, ó, retirou três placas de chumbo de 20 kg, 60 kg, porque instalou Torque Tool. Aí você vai desinstalar vai retirar a Torque Tool, você coloca de volta esse peso. Pode se perder nisso? Pode, acontece, né? Ser humano. E aí você vai ter um transtorno, você vai ter que começar a verificar a flutuabilidade do ROV e fazer aquele teste básico de mergulhar com o ROV, soltar para ver se ele está descendo ou está subindo, e aí tentar reequilibrar ele nos próximos mergulhos. Então é muito importante tomar cuidado, gerir de maneira bem coerente, bem consciente, para não ficar se perdendo nessa questão da gestão do lastro do ROV também. Adam, tem solução quando o ROV fica pesado e não tem controle? Tem, pode acontecer. Quando os flutuadores, devido a danos que possam ocorrer, trincas, a água penetrar, encharcar e começar a ficar pesado. Das duas, você pode trocar, né, todos os blocos flutuadores ou o bloco flutuador danificado, ou existe um tipo de operação de manutenção disso, de correção, que é colocar na estufa, mas pela minha própria experiência nunca fica a mesma coisa. E existe também o processo de pesagem dos flutuadores, que é simples. Se no manual diz que o conjunto do bloco flutuador tem que ter 500 kg, você retira ele, faz a pesagem com sala de carga e vê que tinha que ter 500, está com 680, você sabe que está encharcado ali em 180 quilos, né, litros de água, e aí vai para a estufa ou você substitui. Mas como eu falei, essa manutenção nem sempre fica 100%, você não zera, né? E fica na estufa não é rápido não. Eu lembro que uma vez eu tive que deixar mais de 20 dias em estufa direto para poder tirar toda a umidade, né? Então existe esse processo. Ou qual outra solução também é flutuadores adicionais, mas aí não por causa do encharcado, mas os flutuadores adicionais para você aumentar aí a capacidade de payload, né? Porque os flutuadores vão aumentar aí o impulso do ROV e aí vai ficar melhor, tá bom? Então ferramentas submarinas são importantes para operações de intervenção, em especial para quem? Com foco em ROVs de intervenção, que são os ROVs World Class. ROVs World Class, nós aprendemos que são os ROVs de classe 3. Esses ROVs são dotados de potência, tal qual para desempenhar essas atividades, manipuladores também e manifolds eletrohidráulicos que vão permitir também o controle das válvulas e o controle dessas ferramentas, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e espero você no próximo módulo.